Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o comentário, a primeira carta aos Coríntios de São Paulo, 36º encontro, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo de 1 a 11. Cristo ressuscitado, fundamento da nossa fé. Vamos ouvir então a nossa leitura. Irmãos, lembro a vocês o evangelho que lhes anunciei, que vocês receberam e no qual permanecem firmes. É pelo evangelho que vocês serão salvos, contanto que o guardem do modo como eu lhes anunciei. Do contrário, vocês terão acreditado em vão. Por primeiro, eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. E foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu a mim que sou um aborto. De fato, eu sou o menor dos apóstolos e não mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas aquilo que sou, eu devo à graça de Deus. E sua graça dada a mim não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Portanto, aí está o que nós pregamos, tanto eu como eles. Aí está aquilo no qual vocês acreditaram. Então, esse é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Irmãos, versículo 1. Lembro a vocês o evangelho que lhes anunciei, que vocês receberam e no qual permanecem firmes. Paulo quer trazer à memória dos coríntios o evangelho pregado por ele, a fim de recordar realidades que ele já havia dito, mas que devem escutar de novo, visto que é fundamento de toda a vida cristã. O Evangelho, Boa Nova, é uma realidade que foi transmitida por Paulo aos Coríntios. Paulo havia recebido essa mensagem da tradição da igreja, a igreja primitiva, e foi essa mensagem que foi levada aos Coríntios. A igreja de Corinto recebeu essa mensagem, e essa mensagem foi acolhida com fé, numa fidelidade firme, apegando, então, a tradição apostólica. Versículo 2. É pelo evangelho que vocês serão salvos, contanto que o guardem de modo como eu lhes anunciei. Do contrário, vocês terão acreditado em vão. Devemos dizer que até o ano 150, quando se falava a palavra evangelho era a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a boa nova do Pai. Depois do ano 150, que se usou a palavra evangelhos, no plural, referindo aos 4 evangelhos. A boa nova anunciada por Paulo é Cristo morto e ressuscitado. O que aqui se quer dizer é que o evangelho foi acolhido com fé, Jesus foi acolhido com fé. A mensagem de Jesus Cristo, ao acolher a boa nova, eles aceitaram com fé, se tornaram fiéis. Este evangelho, que é Jesus, é por meio de Jesus que se salva. Compete aos coríntios guardar a tradição pregada por Paulo. O rejeitar este anúncio, essa tradição,
faz com que a fé se torne inoperante, impotente, não portadora de salvação. Versículo 3. Por primeiro, eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Ao aceitar Jesus, o Evangelho, o fiel se salva. Jesus oferece a salvação. Paulo afirma, eu vos transmiti aquilo que ele recebeu. Também Paulo recebeu essa transmissão, essa tradição. Paulo pode apelar à sua experiência no caminho de Damasco, como fará mais adiante. Mas aqui Paulo nos diz que ele conhece uma tradição apostólica, está em comunhão com elas e com as demais testemunhas. A mensagem de Paulo não é uma doutrina exclusivista dele, mas uma mensagem, doutrina da Igreja Apostólica. A Igreja de Corinto deverá seguir o caminho comum, com atenção, a manter essa fidelidade à tradição apostólica. Paulo se mantém fiel a essa tradição e a transmitiu aos coríntios. Aqui vemos a tradição oral antes da tradição escrita dos evangelhos. Aquilo que Paulo dirá faz parte da tradição apostólica, isto é, do credo dos apóstolos. Primeiro, Cristo morreu na cruz. Por quê? Por nossos pecados. A finalidade da entrega livre de Jesus na cruz foi por nós, para perdoar nossos pecados. Vemos o valor salvífico da morte de Jesus. E essa realidade é um dado do Evangelho da Boa Nova, que é Jesus. Paulo afirma, em primeiro lugar, se trata da fórmula da fé transmitida por Paulo. Essa fórmula está recebida por tradição e anunciada aos coríntios. Aqui, já vemos o termo Cristo se referindo à pessoa de Jesus. Não diz o Cristo, mas Cristo, anunciando o nome próprio de Jesus. Segundo as Escrituras, Jesus foi entregue por nossos pecados, referindo aqui à função de que Jesus morreu como vítima expiatória, revelando assim o caráter salvífico de salvação da morte de Cristo. O grande escândalo da morte de Cristo é superado, visto que Deus havia previsto que tudo assim aconteceria. Lucas capítulo 24, versículo 25. Assim, os relatos da paixão de Jesus quer mostrar que deste modo as Escrituras vinham cumpridas. Como vemos em Isaías, por nossos pecados, Isaías 53, onde o servo de Deus carrega os nossos pecados, padece por nós, é castigado por nossos crimes. Versículo 4. Que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Novamente, somos chamados a ver Isaías 53, versículo 9. A sepultura dele foi colocada junto aos ímpios. A sepultura dele foi colocada junto à sepultura dos ímpios, e seu túmulo junto com os ricos. O ser sepultado ressoa a realidade da morte. Só depois de sepultado é que o defunto está declarado morto oficialmente. Ele é excluído do ambiente dos vivos. Enquanto ele não foi sepultado, os vivos devem se ocupar dele. A sepultura representa a separação e a despedida definitiva. Aqui, na fé, o túmulo vazio representa o valor na fé pascal. A sepultura é o selo da realidade da morte humana. Essa morte de Jesus que foi doado, sua vida foi doada, e que, através da constatação da morte, então age Deus
na ressurreição. Então ele foi sepultado, morreu, foi colocado numa sepultura e ressuscitou. O sepultamento ultrapassa as potencialidades humanas. Ressuscitou ao terceiro dia, isto é, segundo as Escrituras. Ele foi ressuscitado. O termo ressuscitar era usado metaforicamente em algumas situações. Uma pessoa deitada ou doente, ou está dormindo, está em condição de se levantar. Agora, no caso de um defunto, levantar só mesmo com o poder divino. Ao terceiro dia. Os evangelhos relatam a paixão seguida da ressurreição ao terceiro dia. No quarto dia inicia a corrupção do corpo. A profecia se cumpre no espaço de tempo curto, antes da corrupção. Segundo as Escrituras, refere também a Oséias, capítulo 6, versículo de 1 a 2. E nos restituirá a saúde, depois de 2 dias. No terceiro dia, nos levantaremos e viveremos diante dele. Podemos ver no Salmo 16, 15. Porque não me abandonarás no túmulo, nem deixarás o teu fiel ver a sepultura. Versículo 5. Apareceu a Pedro depois aos 12. Pedro tem a primazia. Os 12 é a dominação do colégio, embora falte um. O primado de Pedro encontramos no Evangelho de São Lucas, 24, versículo 34. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, Pedro. Mas Jesus entregou a Pedro e não aos outros apóstolos a missão de confirmar os outros discípulos na fé. Lucas capítulo 22, versículo 31 a 32. Simão, Simão, olhe, que Satanás pediu permissão para peneirar vocês, no plural, aos 12, aos apóstolos, como trigo. Eu, porém, rezei por você, Pedro, para que sua fé não desfaleça. E você, quando tiver voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Então, Jesus dirigindo aos 11, coloca essa missão a Pedro, que deve confirmar os outros 10. É Pedro aquele que deve entrar primeiro no túmulo vazio, não João. Embora João chegue primeiro, ele espera pela entrada de Pedro. Ele deve dar a garantia da ressurreição. João capítulo 20, versículo 4 a 8. Apareceu. Foi visto por Simão. Não se deve entender aqui pela voz passiva no texto original. Mas, aqui no texto original, é uma voz média. Assim, o verbo coloca a ênfase na iniciativa de Jesus. É Jesus que se deixa ver. Não se trata de uma experiência subjetiva de Pedro. Significa que a visibilidade das coisas espirituais só podem ser dadas e operadas por Deus. Não é visões, mas é uma graça divina de Deus que se faz ver. O ressuscitado inaugura uma nova ordem de existência. Eles só podem ver porque seus olhos foram abertos para enxergar. Jesus, por primeiro, aparece, deixa-se ser visto por Pedro. A igreja primitiva conhecia, afirmava a missão petrina que Jesus impusera a Pedro. Ele é o chefe do colégio apostólico. Aqui se diz os 12. Embora na época fossem 12 reintegrados na redação do início dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21 a 26. Foi então o colégio apostólico reconstruído. Versículo 6. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles ainda vive. Alguns já morreram.
Jesus deixou-se ser visto por mais de 500 irmãos. Paulo sublinha aqui que havia testemunhas oculares que poderiam testemunhar se fossem questionadas, em razão do evento da ressurreição de Jesus. Testemunhas que seguiram Jesus desde a Galileia. Esses podem dar testemunho do que viram, enquanto outros já faleceram. Versículo 7. Depois apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Tiago ocupava, junto com Pedro, de forma crescente, uma posição importante na igreja de Jerusalém. No Concílio Apostólico, Pedro e Tiago dirigem os debates no concílio sobre questões levadas por Paulo e Barnabé. Atos capítulo 15, versículos 6 a 29. Os apóstolos aqui não são somente os 12, são os primeiros missionários oficiais. Na série, não aparecem as mulheres. Versículo 8. Em último lugar, apareceu a mim, que sou um aborto. Paulo acrescenta em plena consciência e se coloca no elenco das testemunhas. As aparições pascais não terminaram, com a ascensão de Jesus. Cristo mesmo se deixa ver por Paulo às portas da cidade de Damasco. E esta manifestação do Cristo coloca na mesma linha dos outros apóstolos. Aquele encontro fez de Paulo um verdadeiro apóstolo. E com ele termina a série das aparições do ressuscitado. E diz ser um abortivo, isto é, um monstro, visto que ele era verdadeiramente um monstro. Quando Jesus lhe manifestou a sua graça, ele que era perseguidor da igreja. Por ser esse abortivo, ocupa o último lugar dentre os apóstolos. Versículo 9. De fato, eu sou o menor dos apóstolos. Não mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Antes do encontro de Jesus, Paulo foi um monstro, perseguidor dos cristãos. Os cristãos que eram adeptos do caminho, é uma expressão que se usava para o cristianismo, adeptos do caminho. Visto que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 1. Paulo, o menor, mais baixo. O nome Paulo significa mínimo, menor. E quer mostrar essa realidade que foi manifestada a ele no encontro com Cristo. Ele foi o apóstolo que perseguiu a igreja e por isso não pode ser considerado grande, mas menor. Então, se Paulo significa menor, Paulo faz um joguete também com o seu nome. Paulo não esqueceu que ele perseguiu a igreja, fomentando o ódio, se opondo à vontade salvífica de Jesus. Versículo 10. Mas aquilo que sou, eu devo à graça de Deus, e sua graça, dada a mim, não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo, o menor, foi também o maior, visto que trabalhou mais do que todos os apóstolos. Ele foi investido no cargo de apóstolo e ele tem consciência de que tudo que ele vive se deve à graça divina. E essa graça que também o fez trabalhar mais que os outros. É a Deus que se deve reconhecer os frutos do seu ministério. A graça divina não anulou Paulo, embora ele perceba que tudo é graça. Quando Paulo afirma, eu transmiti o que eu mesmo tinha recebido, nos diz que a fé cristã não repousa em personalidades individuais, mas no testemunho da igreja como um todo, a igreja católica, isto é, universal. O testemunho pessoal é válido,
mas quando está em concordância de acordo com a fé da igreja. Essa igreja que está alicerçada na tradição apostólica. Essa tradição apostólica, na era de Paulo, foi transmitida oralmente, antecedendo assim a escrita dos evangelhos que vieram depois. Versículo 11. Portanto, aí está o que nós pregamos, tanto eu como eles. Aí está aquilo no qual vocês acreditaram. Paulo faz a exposição nestes versículos 15, de 1 a 10, o conteúdo da fé, a centralidade da tradição da igreja em seu anúncio. Jesus que morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos. Ele apagou nossos pecados na cruz. Ele se tornou vítima expiatória e nos salvou. Todos os apóstolos pregam esta fé. Esta fé também que os coríntios dela participam. Esta fé que lhes foi anunciada por Paulo e que eles se uniram a Paulo e a todos que acreditam numa mesma fé, numa mesma igreja. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.